A personalidade, gente, ele é um conjunto de qualidades que define aí as pessoas, a forma dela pensar, dela agir, dela sentir. Então, a bagagem da pessoa, ela vai sendo preenchida, vai sendo estruturada, vai sendo formada para que ela vai criando essa personalidade dela. Tá? Não é nada, não tem nada a ver assim com, fulana de tal tem personalidade forte. Fulana de tal não tem personalidade. Todo mundo tem personalidade, gente. E aí, seja ela que está agregando na vida da pessoa, ou seja, uma personalidade que não está agregando, né? Que está prejudicando esse caminhar de forma saudável. Já ouviu falar da questão da personalidade? Fulana tem personalidade forte, ou ciclana tem personalidade fraca. Ou ainda, a fulana ali não tem personalidade. O que que representa e significa? Significa que a pessoa ela tem uma identidade. A personalidade é representada pela identidade da pessoa. Quem a pessoa é, o que que ela sente, como ela age, o que que ela pensa. Tudo isso a gente fala o conjunto dessas qualidades, o conjunto desse agir, pensar, sentir, a gente fala da personalidade. É dessa forma que ela vai sendo estruturada para representar essa individualidade da pessoa. Inclusive, é importante eu falar aqui que individualidade ela é necessária, tá bom? Individualidade é necessária para todo mundo. Por que que eu tô falando isso? Às vezes tem pessoas que pensam assim: eu não posso ter eu casei, agora eu não posso ter minha individualidade. Eu fiz assim, então meu marido não quer que eu faça determinada coisa. Gente, individualidade é a identidade da pessoa, é aquilo que ela é, o que ela pensa, o que ela sente. Não dá para você anular a sua individualidade por conta de uma outra pessoa, né? Até dá, né? Muitas fazem isso, mas não é saudável, tá? Não é saudável você anular aquilo que você pensa, aquilo que você age, aquilo que você sente por conta de uma outra pessoa. Então, quando a gente fala de individualidade, a gente está falando aqui da sua personalidade, do seu jeito de agir, do seu jeito de se movimentar na vida. Por isso que eu falo que não existe personalidade forte ou fraca, ou a pessoa não ter personalidade. Ela pode sim ter a personalidade dela, mas que não está sendo congruente, não está indo de acordo com aquilo que é saudável para ela, tá? Ela tá ali duplicando às vezes, né? Ela tá ali tendo um tipo de personalidade que vai de encontro com o que uma outra pessoa pensa e acredita, e não aquilo que necessariamente ela quer. Então, quando a gente fala de personalidade, é isso, tá? Em relação à individualidade da pessoa. Então, por que que é importante que você saiba o que que a fibromialgia diz sobre a sua personalidade? Porque quando você entende qual que é o tipo de personalidade que você tem você tem esse autoconhecimento, você consegue ter uma percepção muito maior da fibromialgia. O porquê que a fibromialgia está na sua vida? Porque as doenças, gente, elas surgem como? Com as polaridades. Se a pessoa ela fica muito na polaridade, ela vai oscilando. Então, hora ela tá bem, hora ela tá mal, hora quer uma coisa, hora quer outra. Então, a gente fala de polaridades. Quando a gente não encontra um equilíbrio na vida e fica muito concentrado em polaridades, a gente adoece. Então, aqui eu vou falar para vocês de polaridades na personalidade, né? A gente não entra na questão do transtorno de personalidade, que é algo muito mais profundo que eu não vou abordar aqui. Eu quero falar e me ater à questão da personalidade, o quanto que a fibromialgia diz sobre a sua personalidade. Então, aqui a gente não vai falar sobre personalidade boa ou personalidade ruim. Todas as personalidades, elas são boas. A questão é qual que é a intensidade, qual polaridade que essa personalidade ela tá acentuada. Porque se é uma pessoa, vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa ela é persuasiva, ela gosta de persuadir o outro, se ela usa a favor dela, né, por exemplo, na profissão dela, ela vai ser uma excelente advogada.
Agora, se ela usa para o prejuízo, ela vai ser uma pessoa manipuladora que ele vai manipulando ali as pessoas para o bem próprio dela. Vocês estão entendendo? Quando eu falo de polaridades, é nesse sentido. E aí gera o adoecimento. Tudo que é extremo é adoecedor. Tudo que é extremo, gente. Se você pode perceber, se a pessoa fala de a forma da pessoa se comportar ou de agir na política, socialmente, na religião, tudo que é extremo vai gerar adoecimento. É necessário o equilíbrio na vida, porque quando você está no equilíbrio da vida, você consegue ter mais assertividade na sua forma de pensar, na sua forma de agir, de sentir, e o corpo ele reage a seu favor nesse sentido. Então, o que a fibromialgia ela quer falar para você em relação à sua personalidade? Vamos entender como que surge, né? E as pessoas às vezes têm uma crença de que personalidade ela é criada na infância, pronto e acabou. É uma constância, tá, gente? A pessoa ela sim forma a base dela da personalidade dela na infância, na adolescência, mas ela pode mudar. Ela pode, na verdade, ir para o equilíbrio dela. E aí ela pode ver o que que faz sentido para ela seguir na vida dela com determinado tipo de coisa e o que que ela pode abrir mão e não faz mais sentido dela agir, dela pensar daquela forma. Até porque, gente, o ser humano, ele tá em constante crescimento e constante mudança, né? Se você não se abrir para isso, não existe processo, não tem como você mudar se você não acredita no seu processo de mudança. Então, é extremamente importante que você tenha essa clareza e esse conhecimento. O adoecimento ele chega nos polos. Quando a gente fala de polaridade, é porque você está mais centrada em um lado do que no outro, certo? Então, qual que é o jeito errado de você olhar para a personalidade? Achar que você é assim, pronto, acabou, que não tem como mudar. Você pensar que você não tem como mudar, que você é desse jeito mesmo, é perfeccionista, que tudo tem que ser do seu jeito e é desse jeito, pronto, acabou, não vai fazer com que você mude a sua personalidade, o seu jeito de ser. Porque a fibromialgia, lembra que eu falei da polaridade do adoecimento? A fibromialgia diz muito, gente, sobre a sua personalidade, assim como outras doenças. O tipo de personalidade, o tipo do movimento de vida da pessoa diz muito o que ela está mais adepta a desencadear, a desenvolver em relação à doença. Não significa que você é assim que você vai desencadear essa doença, tá? Eu tô falando de polos, tô falando de extremos. Se você tem esse perfil, mas você consegue dosar e você equilibrar, maravilha.